pessoal, não teve jeito. O Galo fechou aí com o Júnior Santos. O jogador é definitivo do time do Galo, né? O jogador que já chegou aí em Belo Horizonte para assinar com o Galo. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Galão da Massa? Então assiste esse vídeo até o final. O Júnior Santos chegou a Belo Horizonte para se juntar então ao elenco do Atlético. O atacante de 30 anos estava no Botafogo e até o momento é o principal reforço do Galo na temporada. O Atlético vai pagar 8 milhões de dólares, ali cerca de 48 milhões de reais, por 100% dos direitos do jogador. Olha a bagunça no aeroporto. Estou entrevistando até o segurança ali, estava errado. O Júnior Santos vai realizar exames médicos e depois assinar o contrato de 4 temporadas com o Galo. Uma muvuca no aeroporto de Confins. Para a chegada do Júnior Santos, não deu nem para ouvir direito o que ele estava falando pela grande confusão que aconteceu lá no aeroporto. A segurança também ali fazendo a escolta do jogador. É loucura! Mas teve clássico mineiro pela FC Series lá nos Estados Unidos, 0-0, nem Atlético e nem Cruzeiro, ninguém foi abalado ou respingado pelo clássico. Bicho pegou, hein? O Brasil invadiu os Estados Unidos e até ganhou 2 bandeiras diferentes, uma do lado azul e outra do lado alvinegro da força. Clima que foi levado direto pro gramado. 2 cartões nos primeiros 10, confusão que não acabava mais. Cara, eu fiquei um pouco assustado, tanta falta que teve, né, no começo do jogo. E depois dessas cornetadas, eu tinha que deixar o próprio árbitro se defender, o americano Marcos de Oliveira. E meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Valadares, né, então o conhecimento é forte, né, eu conheço os clássicos, já vi muito clássico na minha vida e eu sabia que é pré-temporada, mas não existe pré-temporada quando tem um clássico assim. Mas e bola rolando, hein? Difícil. Primeiro chute só aos 22 de jogo, com o Hulk. Aí mais treta. Depois dessa chegada do Lianco no Marlon. Eu acabei até pedindo desculpa pro Matheus Pereira, que eu acabei empurrando ele um pouquinho mais forte e falei, cara, eu acabei me excedendo ali um pouco, porque eu achei que ele tinha ido pra cima do Lianco. E, cara, a gente vai defender o nossos companheiros, né? E depois ele, não fui, eu, pô, desculpa, eu agi errado contigo, eu acabei te empurrando ali. E o que a galera queria saber mesmo era de bola na rede, principalmente os pequenos, tanto atleticanos quanto cruzeirenses. A Raposa então chegou com perigo, nesse chute do William e na enfiada pro Gabigol, que tentou driblar Everson, nada feito. Aliás, que partida do atleticano. Fechou o gol nessa cabeçada do Eduardo e parou o Gabigol de novo. E a Raposa ainda teve 2 oportunidades, com o Tevez e nessa bola do Lucas Silva. Fim de jogo, 0-0. O Atlético, no final do ano, teve um final de ano onde ele perdeu a Libertadores e a Copa do Brasil, isso emocionalmente pesa. E o último jogo foi um jogo perigosíssimo, né? Você estava para ser campeão da Libertadores e num jogo seguinte podia cair no Brasileiro. Então, por todos esses fatores, eu acho que o empate ele ficou bom para nós. Se a bola ficou longe de entrar na rede, sobraram faltas. Foram mais de 40 ao longo da partida e nas arquibancadas, um show dos torcedores. 22.743 pessoas prestigiaram o primeiro clássico mineiro nos Estados Unidos, um recorde da FC Series envolvendo clubes brasileiros na competição. A minha vontade é que o Mineirão volte que era antigamente, com as torcidas divididas. Eu espero que isso possa se realizar, porque vai ser algo que vai ser gostoso para ambos os lados. Não serviu ainda de parâmetro para saber quem está melhor ou quem começa com mais entusiasmo, com mais ímpeto a temporada. Cruzeiro contratou bastante, mas o Galo ainda é um time forte. Sim. E os embates vão acontecer ainda ao longo de todo o ano de 2025. Alguma coisa chamou a sua atenção, algum destaque, um de cada lado, Chico? Olha, o Atlético, infelizmente, dependeu muito da individualidade do Hulk, como sempre. O Bernard muito abaixo, né? O Cuca já mexeu no esquema tático que era usado pelo Milito, até porque o Batalha saiu, então ele sai dos 3 zagueiros para voltar um sistema tradicional. E aí, basicamente, o time mantido com a saída do Paulinho, né? Mas o Júnior Santos está chegando, acho que é um bom Ótimo reforço. Bom reforço. No caso do Cruzeiro, o Dudu tá querendo buscar o jogo, muitas vezes em outras partes do campo. Ele tá flutuando mais, até
até porque muitas vezes, pela marcação do jogo, isso impedia muito da bola chegar ao ataque. O Gabigol recebeu 2 bolas até, que ele não tinha recebido no primeiro jogo, e aí o Everson também foi um dos destaques, assim, né? Conseguiu parar o ataque do Gabigol em algumas oportunidades, a subida do Marlon, mas foi um jogo que, se você espremer, Renata, ele sai muito pouco dos melhores momentos. Foi muito brigado, muito disputado, exatamente pelo que você falou. Ninguém queria perder. E no final das contas, o 0-0 não é ruim pra nenhum lado, né, Chico? Meu Deus do céu, daqui pra baixo era canela. O William, lateral do Cruzeiro, deu uma pegada e o juizão, ó. Então, um clássico, né? A gente conhece essa rivalidade, sabe como é. Se fosse um Grenal lá nos Estados Unidos, primeiro jogo, não tem essa. Não tem essa, ninguém queria perder, foi o que aconteceu. O jogador é forçado a jogar um pouco mais, a ter atenção redobrada, porque é um clássico, mesmo que numa pré-temporada, ainda que já não é bem pré-temporada, a temporada começou. Fernandes, eu preciso ouvi-lo aí. Porque parece que a Itatiaia acabou de soltar, se a rádio que é do dono do Atlético soltou, só posso acreditar que depois do pedido de demissão do Paulo Brax lá no Santos, ele seja o novo CEO de futebol do Atlético. Além disso, o que temos de novidades direto de Orlando, desta fria e maravilhosa cidade de Orlando. Abraço, Thiagueira. Abraço, HG. Coloquei aqui até mais um casaco por baixo desse que eu tô, então o frio já deu uma melhorada tranquila pra mim. Mas olha, HG, o Atlético de fato tá avançando nessa situação do Paulo Brax, ele deve ser o CEO de futebol do clube e o Atlético também quer outra contratação, essa eu falo daqui a pouco. Vou falar primeiro sobre o Paulo Brax, que deixou o Santos. E, HG, sinceramente, eu discordo de você, viu? Eu discordo de você. Eu tô assistindo aqui, acompanhando o programa, e eu acho que é melhor ter o Paulo Brax do que ter o Vitor hoje como diretor de futebol, que seja. Ele não seria o CEO do futebol, seria o diretor e é o cargo que ele vai permanecer. Mas ter o Paulo Brax hoje, para mim, é um ganho de qualidade em relação ao que o Atlético tinha. O Atlético precisava de alguém minimamente profissional ou capacitado para essa função. Não que o Vitor não seja profissional, mas eu não considero capacitado para o cargo de diretor de futebol. Acabou com o Vitor. Eu sinceramente, iria de Paulo Brax e Vitor nesse departamento de futebol atleticano. Mas você está de acordo, Thiago? Esse negócio de, não, mas é o que tem e tal, é isso que eu discordo. É isso que eu discordo. O Paulo Brax era a primeira opção? O Paulo Brax foi procurado lá no início. Era. Então, mais uma vez, estão trazendo o que está lá na ponta da fila, lá no final da fila. É isso que eu questiono. Mas não pode criticar que todo mundo fica pistolinha, tá? Todo mundo fica pistolinha. E você pode ter certeza que todos nós aqui queremos o melhor possível. Então, se o Atlético, tomara que o Paulo Brax chegue, faça um grande trabalho, arrebente ao lado do Vitor, né? E depois de uma grande conquista, chupa aí críticos e tal. Isso é muito bom, muito bom. Que a gente depois de um resultado frutífero lá na frente, né? Que os caras falam, e aí, cadê os críticos? Os críticos continuarão aqui. Continuarão aqui, levantando essas questões, discutindo e tal. Respeite sua opinião, mas discordo. O Atlético, mais uma vez, é que eu vou aqui, não dá, então pega aqui mesmo. Aí vamos aqui na teoria do Breno Galante. Eu vou te cobrar, É a teoria do Breno Galante. Não, eu vou te cobrar, tem outro, vai qualquer. Eu vou te cobrar até o fim desse ano. O Paulo Brax vai dar certo. Eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar, pode ter certeza disso. Porque vai dar certo. E você vai ter que engolir suas críticas. Esse papo de que tá com má vontade é o cacete. Agora não pode criticar mais. Não pode criticar. Tava conversando com o Daniel Almeida. Já que você está em Orlando aí, eu não posso perder a oportunidade de falar isso, porque o Daniel tá aí ainda. O Daniel falou comigo assim, os caras vêm jogar aqui, mas os caras não exploram comercialmente os times. Nem Cruzeiro e Atlético trouxeram uma camisa para vender aqui, cara. Não fizeram um bem bolado, Cruzeiro e Atlético, para fomentar esse torcedor que está longe e faturar e ganhar dinheiro e põe lá um esquema lá de fazer sócio internacional e o cacete e tal. E o Daniel tem razão, ele tá lá, ele sentiu falta disso. Então, não pode criticar. Tem que ficar no oba-oba. Vai pro inferno. Thiago, agora voltando aqui, tem um bicho aí do lado do seu lado aí. O que é isso? Um pato. Não, como é que chama aquilo ali mesmo? Parece uma garça. Aqui tem marreco, tem pato, tem ganso, tem esquilo, tem tudo. Atualiza pra nós aí as notícias do Atlético. Tem alguma novidade com relação ao Júnior Santos? Já chegou, mas fora ele, você apurou alguma coisa do Acosta, que foi uma informação que o Elton hoje trouxe de possibilidade de atualização?
Não, o Atlético ainda quer o Acosta, mas não chegou ainda um acordo pela contratação desse jogador. É um nome, de fato, que o Atlético quer contratar, o Lúcio Acosta, que joga aqui no futebol da Major League Soccer. E, HG, o Atlético quer também a contratação do Gabriel Veron. Eu estava conversando há pouco com uma pessoa muito próxima ao jogador e essa pessoa me trouxe que o Galo tem interesse na contratação deste atleta. O ponto é, o Porto não aceita emprestá-lo novamente. Lembrando, ele estava defendendo o Cruzeiro na temporada passada por empréstimo e o Porto queria a negociação em definitivo. Qual que era a opção de compra do Gabriel Veron? 10 milhões de euros. E aí, nenhum dos clubes brasileiros que tem interesse na contratação do jogador nesse momento pretende pagar esse valor. O Atlético quer a contratação do Gabriel Veron, mas não é o primeiro da fila nesse momento. O primeiro é o São Paulo. O São Paulo também quer a contratação do jogador por empréstimo, foi o primeiro a fazer contato com o staff do atleta e pretende contratá-lo. Além do Atlético e do São Paulo, o Santos também corre por fora buscando este atacante de 22 anos que estava no Cruzeiro e a gente lembra bem o que ele fez na temporada passada. Um abraço aqui no grande Fabrício Valgas, o Nático está aqui também, que são os meninos fora de série aqui da técnica do Operacional da Band. Fabrício Valgas recebeu a mensagem dele ontem, que me deixou muito feliz pela consideração, viu, Fabrição? Está aqui no ponto comigo aqui. O Thiago está atualizando as informações aqui sobre essa questão do Gabriel Veron. Quando o Thiago citou o nome do Gabriel Veron, o estúdio entrou em ebulição. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Gabriel Veron, outrora no rival, será que vai vestir a camisa? Gabriel Veron pode, ninguém está dizendo que vai, pode vestir a camisa do rival. E aí, o que você acha? O que você acha tecnicamente? Cara, tecnicamente tá aí, os lances falam, os lances que ele fez gol, que ele participou aí, vai mais um gol dele contra o Atlético Paranaense. Tecnicamente, o ano passado, diante das lesões que o Cruzeiro teve, do Dineno, ele era um dos jogadores, o jogador com mais capacidade técnica, tá? Mas não me agrada no Veron a conformidade dele de participar pouco dos jogos. É o grande questionamento. E isso, com certeza, foi visto pelo Fernando Diniz também. E a comissão técnica, então, acabou optando pela não contratação do Veron. O Cruzeiro nem tentou, na verdade. O Thiago trouxe que o Porto não aceita reemprestá-lo. O Cruzeiro, obviamente, não ia pagar esses valores que o Porto deseja, ou até abaixo disso, né? Exatamente por conta de ser um jogador que, cara, o futebol cada vez mais, você precisa de se envolver mais com o plano de jogo, você precisa de querer ali, de participar. Quando ele participa, ele faz bons lances. Eu acho que caso o Atlético vá nessa direção, é bom que o torcedor atleticano tenha em mente uma coisa: é mais um jogador HG pro Cuca recuperar. Cara, sinceramente, eu preciso saber valores. Se for de graça, eu aceito. Como não vai ser, cara, esses 10 milhões de euros não dá pra gente cogitar. O Galo tava negociando 10 pelo Arthur e não conseguiu comprar por esse valor pela falta de capacidade de negociação, porque o Botafogo pagou literalmente os 10. E o Arthur foi anunciado hoje. Então, sinceramente, cara, se for por metade disso, eu já acho caro. Nada contra o Veron, nada contra o menino, enfim. Não tem condição, eu acho que não agrega em nada ao Atlético. De verdade, entre manter o Vargas até e trazer o Veron... Não, ele é melhor do que... Ele não tem comparação com o Davidson, você me desculpa. Eu não acho, eu acho o Vargas mais jogador que ele. Você não acha? Ele não tem... Você não eu acha? tenho certeza. Não, você não tem certeza. Não, o Vargas ao Veron? O Vargas já foi um jogador melhor. Não, peraí. O auge do Vargas, o Veron é que não senta na mesma mesa. Eles não entram no mesmo amigo. Eu não sei se encantamento que as pessoas têm com o Vargas. Nesse ponto aí de pegar e falar o Vargas ou o Veron, aí eu sou o Veron. Comparar com o Vargas, a coisa tá feia, hein? Aqui em 2024, aí eu sou o Veron. Mas eu ainda não acho essa contratação, se vier a acontecer, uma boa contratação do Atlético. Eu não acho um bom movimento do Atlético. Lembrando que o Veron é jovem, tem 22 anos, mas ele já vem de um acumulado de lesões. No Cruzeiro mesmo, ele passou por duas, né, Valor? A inicial e depois sofreu mais uma. Isso. O período que ele ficou no Cruzeiro, ele sofreu duas lesões. Foram 37 jogos na temporada passada. Então, por o desgaste que existe dentro da temporada e pelo que o Atlético vem falando, pelos nomes que o Atlético vem buscando, quando o torcedor do Atlético escuta Veron, realmente ele tem que ficar muito preocupado, né, Breno? Não, vou tentar ser aqui o máximo delicado possível para não criar uma injustiça.
O Atlético jogou contra o Cruzeiro e apresentou os mesmos erros da temporada passada. Sim. Claro, o Cuca não teve tempo ainda de ajustar. Só que tem um detalhe. O time que estava em campo contra o Cruzeiro é inferior ao time que terminou a temporada. O Atlético, em vez de fortalecer seu time, nesse momento enfraqueceu. A saída do Paulinho cria um grande impacto. O que o torcedor do Atlético espera? Jogadores que venham para ser titulares. O Júnior Santos chega para ser titular. Ok. O Verón não chega para ser titular. Não chega. É um jogador para compor elenco. O Atlético não quer jogador para compor elenco. O Atlético precisa fortalecer o seu time. Ele pode chegar lá na frente e ter uma outra peça que chegue para compor elenco? Ok. Mas olha só, hoje o Atlético precisa de jogadores que mostrem mais empenho, mais competitividade. O Verón não demonstrou isso no Cruzeiro. O Valu falou muito bem aqui. Falta isso ao jogador do Atlético. Quando a gente vê um Lian chegar lá e chegar duro, como foi no Clássico, o torcedor já cria assim, olha pra você ver, hein? Cria uma expectativa boa no Lian, porque mostrou, ó, esse cara tá com vontade. Isso tem que ter o time todo. Pra você ser competitivo, não basta você... Hoje o Atlético tem que ter um elenco que todo mundo corra por todo mundo. Entendeu? Porque senão não vai funcionar. O Verón não vai fazer isso no Atlético. A questão física do Atlético foi um grande problema. A reta final do Atlético, a demonstração... Cara, a distância física nas finais... Não, peraí, isso. É bem maior que técnica. É um abismo entre como o Flamengo e o Botafogo chegaram nas finais. É justamente isso que eu tava falando. Você vê fisicamente o Atlético contra o Botafogo, era de dar dó. Aí você vai tentar fazer um movimento no mercado buscando o Gabriel Verón, que o problema físico é um dos maiores. Não. Ele te dá imposição física? Não. Ele te dá qualidade lá na frente para pegar e ser titular? Não. Então por que ele vem? O Verón não conseguiu retomar 50% ou 60% do melhor que ele já apresentou. E eu não sei se ele vai ser esse jogador. Não estou falando aquele que em 21 ajudou demais o Palmeiras, inclusive na Libertadores, não. Mas... pelo menos 50%, 60% daquele jogador. Ele não consegue ser. Tecnicamente, cara, se for colocar na balança, tecnicamente, eu acho o Verón mais jogador que o Coelho, por exemplo, que tá acertado com o Atlético. Mas não é essa a questão. O Coelho é intenso, ele corre muito para trás. Ele não é, para mim, tecnicamente tão bom quanto o Verón é. Só que, cara, não adianta. Você tem que colocar esse potencial à disposição. E o Cruzeiro, cara, teve muita paciência com o Verón. Todos os técnicos, nenhum escanteou o Verón o ano passado, deu toda a condição para que ele pudesse não voltar àquele Verón de 21, mas que pudesse ser melhor do que ele foi. Foi importante em algumas circunstâncias, sim, mas com sinceridade, se fosse assim, Valu, para fechar, para eu falar do Verón, tá? Aí se ele tivesse acertado com o Porto, eu tenho que manter a mesma opinião em todas as linhas de raciocínio. Acertado com o Porto, o empréstimo dele, ficasse aí mais um ano no Cruzeiro de graça, você acha que seria uma boa? Com o que o Cruzeiro foi buscar no mercado, não. Eu falaria, muito obrigado pelo serviço. O que está claro, Galante, você vai me dar razão nessa? Olha o time que o Cruzeiro colocou em campo ontem contra o Tombense. Basicamente, banco. Sim. Olha o banco que o Cruzeiro tem hoje e olha o banco que o Atlético tem hoje. O Atlético ainda tem o Atlético tem um problema grave, que o Atlético vai ter que reforçar o time titular, porque perdeu. O Zarate outrora era titular. O Batalha titular absoluto, para mim, o Galo perdeu o seu principal artilheiro e o seu melhor jogador do sistema defensivo. Exatamente. O Paulinho e o Batalha. Então ele vai ter que se reforçar no time titular e ele vai ter que trazer algumas contratações para melhorar o banco. Não, mas e o time titular, com essas duas saídas, já precisava de reforço. Isso. Sim. Já precisava de reforço. E o banco já era defasado então, desde o ano passado. Aumentou mais ainda, é uma questão. Agora, por exemplo, o Coelho, para mim, tá? Pela minha expectativa do que eu gostaria de ver o Atlético ser time competitivo, é jogador para ser banco do Atlético. Sim. Eu não imagino ele ser um titular, mas aí vai entrar naquela história, né? Melhor ele do que qualquer outro. Se ele chega hoje, com o que o Atlético tem hoje, ele é titular. Mas não pode pensar dessa maneira. Sim. Você tem que aumentar um pouco o crivo em cima do Atlético. Mas aí tá indo, então você tá metendo um contrassenso aí. Não, por quê? Você falou que, porque se não tem outro, vai esse mesmo. Não fui eu que falei, não. Quem falou foi o presuntinho que falou. Foi eu que falei, mas eu não acho que seja o caso, não. Mas eu acho assim, que o Coelho agrega muito como elenco. Não, pois ele tem uma coisa que a massa vai ficar apaixonada. Banco. Cara, ele se mata dentro de campo. Mas também gosto disso. Ele se mata dentro de campo. Ele vai dar o sangue pelo Atlético. Uma coisa que boa parte dessa rapaziada... Um menino que inclusive eu tenho muita esperança, o Alisson, o próprio Palácio, falta eles essa vontade de ficar subindo, descendo. O Coelho é um cara que, inclusive, pode fazer até lateral, já fez no Furacão algumas vezes. Então é um cara que ele pode conquistar o torcedor pela garra, pela raça, e o Júnior também é assim. Então, mas você concorda que ele é banco? Não, lógico. O Júnior é o titular e ele é o imediato.
Ponto. Exatamente. Mas eles jogam por lados diferentes. Não, os dois podem Os jogar dois, dos lados. os dois. O Júnior Santos, inclusive, quando chega Mas o melhor do ele Júnior chega como camisa 9. Tudo bem, mas o melhor do Júnior Santos, pelo menos que eu já vi, é do lado direito. Do lado direito, sim. Vamos fazer Mas o seguinte. o Coelho já jogou na esquerda e na direita lá no Tudo bem, Atlético. mas ele se destacou, inclusive, com o Cuca. Ele jogou mais pelo esquerdo, pelo lado esquerdo. Vamos fazer um rápido exercício aqui, se melhora ou piora, do time de sábado. Não acho que o menino foi mal, tá? Mas você tira o menino para fazer aquele corredor direito. Coloca o Júnior Santos e tira o Bernard e coloca o Coelho. Melhora ou piora? Melhora muito. Muito. Mesmo Melhora sistema. muito. O Bernard hoje é um jogador a menos. O Bernard. Infelizmente, Fala uma coisa na rádio, né? Band tá News muito na mal. área, de 11 ao meio-dia lá na Band News, segunda a sexta. Nós falamos lá hoje. O Bernard fez um bom jogo na estreia e depois desapareceu. O Bernard hoje é um jogador para ficar no banco. Eu não sei quanto ele custa, mas ele vai ser um jogador caro para banco. Mas com a chegada do Cuca, você não tem nenhuma expectativa de um titular? melhor? Zero. Não. Eu tenho que acreditar de uma melhora. Porque, por exemplo, Todo mundo tem que acreditar, porque senão pode ir embora. Ele É, deu e uma é começo entrevista de temporada, depois do né, Clássico, até pro próprio Thiago Fernandes, ele deu uma entrevista e o Bernard fala, eu tenho conversado muito com o Cuca tá me trazendo confiança, segurança e hoje eu consegui jogar na posição que eu quero jogar. O Cuca tá me dando essa oportunidade. E não conseguiu jogar, né? Não foi. Mas é o primeiro jogo também, Léo. Mas eu falo o seguinte, eu acho que talvez, através disso, de ser o Cuca, um cara que converse, talvez ele possa, não ser titular, eu falo assim, agregar, porque o Bernard não agregou em nada. Quando que foi aquele jogo com o Vasco, foi a estreia dele? Foi qual mês? Não, ele estreou contra o Juventude. Não, foi o primeiro aqui, Juventude. o primeiro aqui em BH. Foi contra o Vasco, o primeiro aqui. O 2 a 0. Contra o Juventude foi em Brasília. Foi em Brasília. Isso. Qual foi a data? Foi agosto aquilo? Ah, foi Pode ser que tenha sido Então, agosto. se um cara, depois de 10 anos na Europa, chega em agosto e em janeiro já desistir dele, peraí. Não tô falando pra desistir. Eu tô dizendo o seguinte, você e o Elton estão no caminho de desistir. Eu tô pegando uma carona no que o Valor acabou de dizer, o Valor tem razão, que com o Júnior Santos e Coelho, o Bernard é banco. E acho muito pouco provável que para o que ele entrega... Por que nós cobramos aqui o ano passado inteiro, inclusive? Intensidade, ficava mandando fisicalidade. mensagem para mim falando assim, isso é samba de uma nota só. O time do Atlético é pouco físico. Pouco físico. Ele abre o ano de 25 ainda pouco físico, pouco veloz, ou quase nada. É uma reclamação do Cuca. O Cuca falou na coletiva. Por isso que na semana passada, quando eu vim aqui, eu defendi a ideia de que, na minha Então você acha que o Bernard vai entregar? Não, mas eu tenho que acreditar. Não é isso. Que o Galo tinha que começar partindo de uma linha de três volantes, que é o que o Cuca acabou fazendo. Eu acho que ele faz isso, deixa o Scarpa de um lado. Por isso que eu falei que o Coelho é imediato do Júnior Santos. Independente do lado, é o cara da correria. Eu manteria uma linha com três volantes. Mas o Scarpa jogou centralizado. O Hulk, eu sei, o Scarpa, o Hulk e o Júnior Santos. Ou o Scarpa aberto, ou como 10, se ele jogar de 10 Acho que o Scarpa não vai ficar dá aberto liberdade com o Cuca pro, mais. dá liberdade pro Hulk e pro Júnior. Flutuar. Não, ele vai flutuar. Eu acho que Mas ele não vai ficar aberto. Sim, Ele mas não vai ficar aberto. Não, mas é que na medida que você faz um losango com três volantes, tô falando no momento Scarpa, sem a bola. você dá liberdade pro Hulk e pro Sem a bola, Pri. Júnior se flutuarem no ataque, Sem né? a bola que o Valor Sem a falou. bola, ele não vai ficar fazendo aquela loucura Não de vai, querer não correr no Mas corredor. tendo o Saravia em campo, ele não precisa fazer isso. O talento do Saravia tem Scarpa, que eu acho melhorar que com bastante, o Cuca, né? o talento do Scarpa vai aparecer mais. Vai usar menos sem a bola, mais com a bola. E eu acho que flutuando mesmo. Onde a bola tá, ele vai ter que chegar e se apresentar. Só pra fechar. Falamos hoje, inclusive, lá no Band News na área, que rolou pancadaria e tal. Agora, eu não esperava nada diferente, sinceramente. Talvez não na intensidade, que tem inclusive assustado o Gabriel Menino, né? Acho que tem assustado o Gabigol também, porque o pau cantou na casa de Noca. Mas eu prefiro, como você não poderia esperar mais qualidade técnica, mais física e etc. Por ser um jogo de início de temporada, a disposição me agradou demais. Eu achei uma beleza. E o Brasil inteiro estava assistindo, ouvindo ontem Rádio Gaúcha, Rádio Grenal, os caras, nossa, mas foi legal de ver. Foi legal de ver, porque o pau cantou na casa de Noca. O Breno Galante está aqui, o Presuntinho também está aqui, Elton Novaes e também Thiago Valu. E eu começo com você, ô Galante. Você é um cara da paz. Você achou que foi na medida certa ou desmedida? Boa tarde, Everton, amigos aqui do estúdio, pessoal de casa. Rapaz, primeiro eu queria falar que eu acho que foi um clássico totalmente sem nenhum tipo de coerência de se fazer o primeiro jogo da temporada, um Atlético e Cruzeiro nos Estados Unidos. Isso pra mim... Mas vocês querem o quê, Não, velho? Eu quero que o Atlético Vocês querem faça o quê? uma pré-temporada, Você tá de brincadeira, Vocês querem uma o quê? pré-temporada digna aqui na cidade do Galo, no pouco tempo que ele teria, que seriam 15 dias que fizesse aqui. Ah, mas tem um lado comercial, o Atlético assinou esse contrato quando achava que ia ser campeão da Libertadores, estaria com o mesmo técnico, que não ia ter nenhum tipo de problema de transição.
Ok, mas o lado comercial falou mais alto que o lado técnico. E a gente viu isso dentro de campo. Você não prefere começar a temporada jogando com o Orlando City, com o Cruzeiro, do que jogando com o Tom Benz? Eu prefiro uma pré-temporada, todo mundo no estado do Galo, treinando. E depois todo mundo vira e reclama do Campeonato Mineiro. Não tem condição, não. Aí depois é a hora. Não tem nada que tá bom pra vocês. Não, tem muita coisa que tá boa pra mim. O Campeonato Mineiro não é barato. Tirar onda. De verdade que eu não tô acreditando que você tá falando isso. Pré-temporada, tem que ter uma pré-temporada. Sabe por quê? Porque depois reclama, o jogador não tá no nível físico adequado. Gente, o Atlético não teve pré-temporada. Perdeu 2 dias de viagem. Faz uma programação decente, porque o Atlético errou na programação. Faz uma programação decente, inicia antes, prepara aqui, vai lá, joga, fica o tempo lá, faz os 2 jogos e volta. Iniciar antes não tem como, porque você tem uma legislação, foi na programação. Não tem não. Não tem porque não foi cumprida. Não tem porque não foi cumprida e não é cumprida para jogador de futebol. Então, o pessoal que tá chiando aí, falando de legislação trabalhista, então pegue, Ministério do Trabalho, processe todos os times que entraram antes do dia 4. Porque teve time se apresentando dia 3, teve time se apresentando dia 4, teve time se apresentando dia 5, o Atlético se apresentou no dia 8 ou no dia 9. Dia 9, pior ainda, o Campeonato Brasileiro termina no dia 8 e o Atlético se representa no dia 9. Legislação trabalhista, ela tem variável para times de futebol. E o Atlético pode dar esses dias em outras situações ao decorrer do ano. Então o Atlético também, o Cruzeiro, o São Paulo, os outros times que começaram antes, eles não estão errados, não. Não estão errados. Senão o Ministério do Trabalho está batendo na porta do Pedrinho agora de manhã. Tá? O que não justifica voltar. Não tem isso, não. Então, peraí. São duas coisas. Eu tô do seu lado. Uma pessoa do Atlético me disse assim, erramos na programação. Sim. Não, a pessoa do Atlético me falou isso. Errou de ir pra lá. Não. Erramos na programação de se apresentar agora. Porque foi uma semana depois do Cruzeiro, por exemplo. Sim. Isso. Entendeu? Então, isso aí, essa pessoa do Atlético reclamou pra mim. Mas sabe por que essa programação atrasou? Porque o Atlético só foi ter treinador dia 28 de dezembro. Porque tudo no Atlético é atrasado. Então, errou tudo, Pre. Tudo tá errado. E aí os caras 3 semanas é nossa. 3 semanas de nada. Pre, o Atlético poderia se reapresentar, vamos supor, no dia 5, com o Lucas. Vai que o Cuca não foi contratado. Tô dando uma hipótese. O Cuca não foi contratado. O Lucas Gonçalves poderia iniciar a temporada como ele iniciou em 2021. Sim. E vida que segue. Os problemas do Atlético foram encadeados. São um atrás do outro. Mas sabe qual é o problema, HG? O problema do Atlético vem de cima, cara. As coisas vão vindo de cima. O Atlético não tem... Eu posso dizer... O Atlético não tem ninguém que entenda de futebol lá tocando o time. Tem um cara chegando ali, você quer saber quem é? Tomara! O Paulo Brax é o cara pra ser... Foi anunciada a saída hoje, né? Ele pediu demissão. Eu conversei com uma pessoa do Atlético agora, falou, não tô sabendo de nada. Aí 1 minuto depois ele tá tirando. O HG, para você, a situação do Atlético é tão ruim que você tá celebrando a chegada do Paulo Brax. Eu não. Eu não. Não, você falou, tá chegando um que tem. Não. Tô perguntando pra você se você acha que o Paulo Brax é esse cara. Então, eu acho os últimos trabalhos dele ruins. Porém, entre não ter nada e ter ele, cara. Porque hoje o Atlético não tem nada. Cara, o Vitor é um ídolo, inclusive só queima a imagem dele, ele tá onde ele tá hoje. Mas ele vai continuar. E vai continuar, mas o que acontece? O Galo não vai tirar o título dele pra não tirar a moral do cara. Porque tá chegando alguém pra fazer a função que era pra ele fazer. Ponto. Ele só não vai perder o título por causa de questão de moral. Mas o Vitor vai ter alguém para fazer a função que ele é incapaz de fazer. E não é culpa dele. Ninguém imaginava que o Atlético virando SAF, a gente ouvia essa frase sua. De que é melhor vir ele do que não ter ninguém. Porque o Atlético não tem que se balizar por ser qualquer um para não ter ninguém. Exato. Tem que se balizar em algo que tem que ser o top dos top. Exato. Porque você montou uma SAF que você vendeu para o torcedor algo que seria um time competitivo, ia brigar, uma potência. E quando você pensa nisso, você pensa em ter o quê? Os melhores... Em todos os setores, não só no campo. É isso, HG. Cadê a ousadia? Eu não trabalho pro Atlético, mas bateu na porta do Klaus Câmara, bateu na porta do Thiago Escuro, bateu na porta do Leonardo. Eu não trabalho para isso. Eu dei. Esse chegar para resolver. Aqui, ó, eu dei 3 nomes no programa e bater palma para ele. Eu dei 3 nomes que são nomes grandes, ousados, nacionais e que estão trabalhando no futebol do exterior. Mas estariam no perfil do que o Atlético quer? Mas o que o Atlético quer? O Atlético não tem perfil, Você quer saber o que o Atlético quer? O Atlético é alguém que reza na cartilha dos caras. Exato. Os caras mandam, obedecem. Exato. Você acha que o Paulo Brax vai bater de frente com os Menin? Jamais. Com o Ricardo Guimarães? Não vai, cara. Não vai. Então o Atlético não quer o Rodrigo Caetano. Não quer. Chuta mesa, mesa, chuta bola. Você pode ver, por exemplo, o trabalho do Brax no Vasco. O Brax, ele tinha alinhamento pleno com a 777, que era aquela tragédia que a gente viu acontecer.
Ele sai, o Matos chega. O Matos não dura 2 meses no Vasco. Porque ele é um profissional de verdade, bom, qualificado, que vai colocar o que vai bater de frente. à frente. E que vai bater de frente. Exatamente. O que o Brax ficou um ano inteiro batendo continência e entregou um trabalho terrível no Vasco, o Matos saiu, o trabalho não foi legal, mas o Matos não aguentou ficar 2 meses no Vasco. Deixa eu te ouvir, Valu. Sabe o que aconteceu aqui agora? Você sabe quando aqueles vídeos maravilhosos do gato que pega e direciona o carro? Vamos falar do jogo. A coisa foi pro planejamento do Atlético, assim, sem mais nem menos. É porque é uma saladona. Sem mais, você não viu que era um... Sem mais nem menos. Você não prestou atenção no material do Luciano, que é uma geral? Eu vou me ater a falar do jogo que aconteceu sábado. Factual, irmão. O jogo que aconteceu sábado começa pra mim com algumas divididas beirando a deslealdade pelos dois lados. Acho que se fosse um jogo aqui no Campeonato Mineiro, né? Que tô vendo aqui, né? Todo ano se reclama do Campeonato Mineiro. Alguns jogos que não valem nada. Aí você tem um clássico lá fora e fica demonizando o clássico. Mas eles são errados. Como estão fazendo. Eles são errados. Entendeu? Então eu vou falar do jogo que gostei do nível de disputa, das disputas sadias. Algumas, se fossem mesmo no Campeonato Mineiro, com a péssima arbitragem que tem, e não adianta me mandar mensagem no direct não, que é péssima. É péssima a arbitragem, tá? Não adianta me mandar. Se fosse aqui no Mineiro, teríamos jogadores expulsos dos dois lados. O Atlético chutou primeiro com o Hulk aos 22, o Cruzeiro só foi conseguir chutar aos 34 com o William, depois teve aquele lance do Gabigol que o Everson vai muito bem. No segundo tempo também tem mais uma chance. Acho que o Cruzeiro, no segundo tempo, ele domina a partida no sentido de não sofrer nenhum ataque do Atlético. Aliás, o ataque que ele sofreu era um lance que foi marcado impedimento, aí não sei se estava ou não, mas um Cruzeiro que no segundo tempo foi melhor. Não fez o Everson trabalhar tanto, mas ele precisou de trabalhar 2 vezes. E acho que as duas equipes, os dois técnicos, vão tirar lições do que aconteceu no sábado. E o que aconteceu sábado é muito mais próximo do nível de enfrentamento que o torcedor, tanto de Atlético e Cruzeiro, querem ver na temporada, do que às vezes 4 rodadas de um campeonato mineiro que tem um nível muito questionado, com todo o respeito a todas as equipes, mas é o próprio campeonato que trabalha contra o melhoramento do nível técnico dele. HG, Peraí, deixa eu só te interromper. Se for pra bater palma pro Valu, deixa. Não é pra bater palma pro Valu, não. Agora só me fala do Paulo Brax. Você tá querendo pautar o programa, né? Não, eu só fui falar do que era pra falar. Fala do Paulo Brax também, por favor. Cara, eu acho que ele não é um cara pro tamanho do Atlético neste momento. Simples. O Atlético vai atrás de mais um cara que não vai conseguir trabalhar de acordo com a necessidade do clube. Ele tem bons serviços prestados, mas o Prey já falou a respeito aqui do trabalho do Paulo Brax. A mim não agrada, mas agrada a direção do Atlético, e o mais importante, né? Acho que ultimamente no Atlético o importante é que se eu te der algo para você seguir e você seguir sem questionamentos, você é de fato muito bem olhado pelos donos do clube. Eu vou no Prey, mas antes só falar uma coisa para você, Galante. Eu não sou dono do Atlético, eu não apito nada ali. Eu não admito, enquanto eu puder definir alguma coisa na vida, eu não admito nada que seja mais ou menos. Um profissional mais ou menos. Não, tá, porque não tem outro, traz esse aí mesmo. Não, então não traz ninguém, porra. Se não tem, não traz ninguém. Então o Atlético não vai ter CEO do futebol? Não. Enquanto não tiver um nome grande... Mas aí você tá errado. Quem tá errado? Você. Eu não tenho o certo é o Atlético de pegar então, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar um carro de 90 mil, aí eu não compro então de 30. Então você não compra, Aí eu não compro de 30, então, fico andando de ônibus. Tá certo, HG? O seu exemplo é ridículo. Não é não, HG. O seu exemplo é ridículo. HG. Chama desonestidade intelectual. Você não tem dinheiro pra contratar um goleiro de nota 8, eu boto um volante pra jogar. Em vez de contratar um goleiro de nota 6. Porque o Atlético tá nessa política que você quer adotar aí, com jogadores... O Atlético, o Cuca, pra mim, era o primeiro nome da lista diante do que o Atlético queria. E aí foi tomando um não atrás do outro. Mas disse que não tomou não é bem assim, estamos trabalhando em silêncio. Aí você conversa com um ou outro dentro do Atlético, o Elton tá aqui, o Galante tem contato também, e os caras falam assim, tá ruim, tá devagar, tá devagar. A programação tá horrível. Nossa, mas tá tomando não direto. Fácil, mas aí foram lá, tiveram que meter dinheiro. Eu questiono os valores do Júnior Santos, mas a bola eu não questiono, porque vai ser muito importante no Atlético, um baita de um jogador. Aí agora olha para o mercado, né? Precisamos de um CEO. Quando eu falei aqui ano passado que estavam questionando o trabalho do Vitor,
Teve um que mandou uma mensagem para mim assim, não é bem assim, não, é bem assim. Uma pessoa do Atlético falou, não está dentro do que nós esperávamos, etc. Mas o que eles esperavam do Vitor, de coração? Por que eles esperavam mais do Vitor? Aí estou no mercado. Aí necessitamos de um senhor do futebol. Quem? Aí alguém chega, o Paulo Brax. Esse é o cara. Eu tô com o Valu. Entre trazer o Paulo Brax e deixar o Vitor do jeito que tá, eu deixo o Vitor. Ah, não, mas aí o Vitor não vai ser um CEO do futebol. Então espera para ter um cara grande para chegar e ser o CEO do futebol. Eu, sinceramente, não sei se o Paulo Brax vai ser uma aposta do Atlético. Cara, de uma falta de vai ficar pistola, porque já vão pegar esse corte e mandar para ele, tá? Porque aqui é desse jeito. Se você elogiar 200, eu já pedi ele aqui em outras oportunidades, já elogiei. Mas aí vão pegar o corte e mandar para você, olha aí, ó, o que estão falando de você. Porque tá um milindre desgraçado. Você não pode criticar dirigente, você não pode criticar jogador, você não pode criticar ninguém, porque é um melindre desgraçado. E não tem que dar resposta pra gente, não, é pro torcedor do... Pois é, pessoal, tá mais um vídeo, né? Júnior Santos já chegou aí, né, em BH para assinar sim com o time do Galo. Júnior Santos que chega aí em Belo Horizonte para reforçar o time do Galo. Segundo informações, o atacante Júnior Santos desembarcou em Belo Horizonte nesta segunda-feira para se confirmar como novo reforço do Atlético Mineiro. O jogador de 30 anos, que é jogador do Botafogo agora, é o principal reforço do clube na janela de transferência deste início de ano. Segundo informações, o Atlético desembolsou 8 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Ele chegará para ocupar o espaço deixado por Paulinho, vendido ao time do Palmeiras. E tem também aí empresário de Bruno Henrique, comparece a jogo do Atlético Mineiro e torcedores se agitam, né? Será? A semana começou com uma pergunta de milhões. Bruno Henrique será jogador do Atlético Mineiro? Constantemente estamos atualizando esse possível negócio. O que se tem é que a vontade do jogador em jogar no Galo é a vontade do alvinegro em contratar. Porém, com contrato e nos planos do Flamengo, um avanço por enquanto é impossível. Mas o Galo aí já tem sim uma contraproposta para fazer aí o Flamengo em definitivo, para poder contar com o Bruno Henrique nessa temporada de 2025. E aí, o que vocês acham? Seria uma boa aí para o time do Flamengo contar aí com um jogador como o Bruno Henrique? Ou vocês acham que o Galo deveria ir atrás de outro jogador? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.